Voltamos com o programa .net aqui no Box 21 na Carlos von Koselitz, número 304, o melhor happy hour da cidade também. Uma feijoada aos sábados. Qual é o horário, Brandão? Do meio-dia às 3h30 da tarde. Feijoada esperta. E está conosco o Fernando Brandão, mais uma vez, e o Ilgo Vink, um colorado, dois gremistas, ninguém é perfeito, quer dizer, eu sou perfeito, eles são perfeitos por serem meus amigos, né? Em busca da perfeição. Em busca da perfeição. Gente, estamos aí, passado quase um mês daquele evento, falar mais um pouquinho de futebol, de Copa do Mundo, do que foi e do que será o Brasil. O Ilgo, nós conversávamos fora do ar, se não era até uma ideia, né? Vamos lá. Alemanha, Argentina, Holanda e Brasil. Esses 4 times foram às semifinais. O resultado foi justo? Teoricamente foi. Foi. Porque nós entendemos que Argentina e Brasil já chegaram longe. Mas e para a Holanda foi justo? Será que não era a hora da FIFA, entre outras modificações, daqui a pouco, uma semana mais de Copa e fazer um quadrangular entre os 4 que chegam lá? Imagina se é aplicada essa fórmula, fosse aplicada neste último agora. O Brasil ia pegar a Argentina e ia levar outra goleada aí. Não, mas só daqui para frente. Eu acho que sim. Eu acho que seria interessante, viu? Daria mais tempo, até mais emoção. Eu acho, sou a favor dessa fórmula aí de um quadrangular entre os 4 semifinalistas. O resultado no final vai ser sempre, me parece, a tendência, né, é de mais justiça. Né? Se bem que também isso é meio relativo, né? Dá para se discutir, mas eu acho que sim, seria mais justo. Justiça por justiça, o Chile tinha que estar lá também entre os 4. Eu acho que o Chile não jogou tudo isso. O Chile tinha uma equipe bem armada, bem estruturada. Aquilo que o Brasil não teve. Para mim, o grande defeito do Brasil foi isso aí, não ter uma equipe mais fechadinha. O Chile jogou da forma mais humilde, né? Mais compenetrada, com mais seriedade, no cumprimento de funções dos jogadores. Acho que o Brasil, nesse aspecto, foi um pouco negligente, assim. Faltou talvez um pouco de comando também dentro de campo. Quem é a autoridade, quem é o treinador dentro de campo? Não tinha ninguém. Era o Davi Luiz, o zagueiro aquele, o Chorão, o Thiago, muito bom jogador, mas Chorão. Emocionalmente instável ali. A gente viu que os jogadores todos estavam bem abalados, assim. Não sei se pelo fator local, perto dos seus familiares, isso aí pesa um pouco, né? E o brasileiro sempre é mais emotivo. Não dá para querer exigir do brasileiro um controle emocional que tu vê num clube num holandês ou num alemão. Né? Me parece isso. O brasileiro é mais sanguíneo, assim. Eu me emociono facilmente, então eu acho que eu ia chorar ao lado do Neymar ali, viu? Bom, eu me emocionei muito com o Davi Luiz quando ele disse que ele queria só dar felicidade para o povo tão sofrido brasileiro, ele queria dar uma felicidade para o povo, tinha consciência de que o futebol era uma coisa só para dar de felicidade. Mas os chilenos aprenderam uma coisa, né? O Papa pode ser argentino, tá? Mas Deus, a trave e o travessão continuam sendo brasileiro, porque os chilenos não deu certo. Né? Felizmente, né? Senão nós tinha saído antes. Imagina se a Argentina é campeã no Brasil, né? No Maracanã, né? O templo sagrado do futebol, os argentinos fazendo festa. Isso aí ia ser marcante, porque... Pior que o Maracanã do Uruguai. Eu acho que sim, pela repercussão hoje... os meios de comunicação, né, tudo, internet. Naquele tempo, em 1950, uma coisa ficou meio restrita aqui, é o Brasil mesmo, né, Brasil e Uruguai. Não teve essa repercussão toda, né? E o que eu achei muito interessante também, né, depois do 7-1, é que o brasileiro levou para o lado da brincadeira. Chegou um momento, teve aquele momento do impacto, da surpresa, né, da revolta, mas passou rápido. Logo em seguida, tu abria a internet, Twitter, era brincadeira de tudo que a gente em cima do 7-1.
Me disseram até que tem um site que até hoje está contando, tem um reloginho contando quanto estaria o Brasil e a Alemanha agora, porque de 2 em 2 minutos eles estão botando um gol. Tem aquela história que os japoneses estavam lá no estádio lá e acharam mais 2 gols debaixo de uma cadeira. Então é coisa de piada do brasileiro. O brasileiro tem esse senso de humor e consegue transformar uma situação vexatória mesmo, humilhante, numa brincadeira. Claro que sempre cobrando, tentando punir os responsáveis, que são muitos, né? Só no Filipão não merece essa carga toda. Mas os verdadeiros culpados estão atrás da cartola e do colarinho branco e vão ficar fora. Hugo, grandes surpresas da Copa, positivas e negativas. O Brandão pode me ajudar aí. Quer o Brandão aqui? Eu diria que a grande surpresa positiva da Copa, para mim, essa é barbada de dizer, Costa Rica. Foi a grande surpresa positiva, um time que ninguém esperava que sequer se classificasse na primeira fase, né, porque estava no famoso grupo da morte. Mandou quem para casa? Na realidade, ela mandou todo mundo do grupo, porque ela foi a primeira do grupo. Então, mas diretamente ela mandou para casa a Inglaterra e a Itália. Entrou junto o Uruguai, que caiu logo adiante. Então, para mim, a surpresa positiva é a Costa Rica. Certamente, até pela característica de surpresa, efetivamente. Ninguém acreditava na Costa Rica, ninguém dava nada por eles. Colômbia tem alguma tradição de futebol, já teve boas gerações. O Chile tinha um time ok. A Holanda... A surpresa negativa, se é que dá para dizer isso, eu acho que a surpresa negativa... Eu tenho 2 candidatos. Até o 7-1, para mim, a surpresa negativa era a Espanha. Porque ninguém imaginava que a Espanha, campeã da última versão, e finalista da malfadada Copa das Confederações, ou seja, não, mas a Espanha veio aqui passear, os caras... Ok, mesmo passeando, eles chegaram na final da Copa das Confederações. Então, um time que tinha sido campeão em 2010, que era basicamente o mesmo time, que chegou a ser desclassificado na primeira fase e tomar 5 da Holanda. E também vamos dizer o seguinte, a Holanda nunca mais fez 5 em ninguém. Olha como é que a Holanda fechou a participação dela, jogando contra o Brasil, esse time que tomou, mesmo contra o Brasil que tomou 7, ela não fez os 5 que ela fez na Espanha. Então acho que para mim, nesse momento, seria. Agora, depois que o Brasil conseguiu tomar uma goleada de 7-1, com 4 gols em 10 minutos, 8 minutos, sei lá quanto, não tem outra expressão. A surpresa negativa da Copa foi o Brasil. Ninguém esperava um resultado tão ridículo, tão horroroso, que vai ficar, como todos eles já assumiram, marcado na paleta, como a gente diz aqui no Sul, no Luiz Felipe, no próprio Parreira, nos jogadores. Eu acho que os jogadores ainda terão uma chance, vários deles pelo menos, terão uma chance de recuperar isso. Os zagueiros chorões têm a chance, eles certamente estarão disponíveis no Brasil 2018, Outros não vão, quer dizer, o Fred certamente não vai ter uma chance de se redimir. As tias do Fred não vão ter chance mais? Eu acredito que não. Eu acho que nem ele, nem a parentada. Então, a sensação que eu tenho é essa. Agora tu vai ter um grupo grande que não vai ter uma segunda chance, o Filipão está nessa, o Parreira eu acho que está nessa, vários jogadores estão nessa, e vai ter o grupo que vai poder se redimir. O Neymar é o capitão desse time, os 2 zagueiros estão nessa, o Oscar talvez esteja, se ele conseguir melhorar o desempenho dele para conseguir ser convocado de novo. Agora, na minha cabeça, o Brasil foi a grande surpresa negativa da Copa. Apesar de chegar em 4º lugar, que é um resultado bom para qualquer seleção que não o Brasil, eu acho que foi a surpresa, porque o desempenho dele no jogo contra a Alemanha foi realmente uma surpresa. Mas o Brasil estava na final, com 2 craques, Gisele Bündchen e Kaká, que não foi sequer convocado. O que tu achou do Kaká? Pois é, eu não entendi, né? Patrocinador, né? Então... Patrocinador da bola. Aliás, a questão do patrocinador também, né? Uma coisa que me deixou bastante preocupado, assim. O Filipão aparecendo em tudo que é tipo de propaganda, todo momento, toda hora. Eu acho que isso aí tira um pouco o foco do profissional. Alô, Rede Globo. A Rede Globo tá certa. A Rede Globo tá certa. O cara é contratado. Ô, meu amigo, o teu salário é esse. Não. Chega. Pois é, né? Acho que tem que ser isso aí. Artista da Globo para fazer comercial tem que ter autorização.
Agora o Filipão fazia de tudo, né? Ele é a mulher, Tudo, né? exato. Murtosa. Murtosa, levou a família, só faltou levar o cachorro, o papagaio. Eu não sei se eu sou meio conservador nesse aspecto, mas eu acho que tem que ter foco. Em tudo na vida tem que ter foco. Então, o Dunga teve foco. Eu gostei do trabalho do Dunga. Para mim foi um trabalho muito bom, só errou em algum detalhe. Ele, como o Filipão, ele não teve jogadores de qualidade para formar uma seleção com 11 jogadores de talento. O Brasil está vendo uma crise técnica, né? E isso já começou lá nessa seleção de 2010. 2006 o Brasil ainda tinha vários jogadores de alto nível, grande performance, mas daí não tinha comissão técnica, não tinha seriedade no trabalho. A seriedade sobrou com o Dunga, né? E que se o Dunga tivesse aqueles jogadores, eu tenho certeza que ele seria campeão do mundo. Não tenho a menor dúvida disso, porque o trabalho dele está muito bom. O Dunga perdeu o Elano num jogo contra Costa do Marfim, se eu não me engano, uma entrada criminosa de um jogador da Costa do Marfim. E o Elano, naquele momento, era peça fundamental. Ele era era o centralizador que faltou nessa seleção. Um cara assim, como o Elano, que assumisse o jogo, coordenasse. Né? E ele faltou. E depois um lance infeliz daquele Felipe Melo, uma falha do Júlio César e... Seleção brasileira. Como assim? Lance infeliz do Felipe Melo era participar da seleção brasileira. Eu acho que o Dunga fez milagre com o plantel que ele tinha. Porque uma seleção brasileira que tem o Felipe Melo de titular não pode chegar a muito lugar mesmo. Tá? Vamos lá, na boa, deixando o lado o coração brasileiro de lado. Assim como nós fizemos uma série de apostas e, lamentavelmente, elas se mostraram inadequadas. Tá? Por isso que eu acho que, na realidade, se a gente for olhar e separar o lado emocional, não ia dar nada muito diferente do que deu mesmo. Vamos a um rápido intervalo, nos recuperar, volta e meia, cai a ficha de novo, mas vamos lá. Vamos em frente que 2018 vem por aí. Esse é o ponto. Porto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa.net aqui no Box 21 do meu amigo Fernando Soares Brandão. O melhor happy hour da cidade, cervejas especiais, carta de vinho maravilhosa, sanduíche aberto quando tem, né? Porque o Roberto Aguiar chega aqui, acaba, tenta pedir um sanduíche agora, não tem, foi? Não tem mais. Não, ele já tomou, já comeu 5. Mas é muito bom o sanduíche aqui. 5 sanduíches na chegada aqui. Daí ele disse que leva para casa. Hoje ele está de regime, foram só 3. Foi só 3. E os pastéis? Chegam em casa com a baixinha? Não sei, não há provas. Agora, revela aqui, baixinha, tá vendo? Quantos pastéis ele leva e diz que vai levar para baixinha? Não vamos entrar em detalhes sórdidos aqui, vamos deixar assim. Deixar assim, não, porque senão ele vai entrar vai apanhar de toalha molhada. Vamos lá. Para mim, a cara da seleção brasileira, que deu a cara para apanhar no 7-1, e que me marca até agora, e eu me emociono, é o Davi Luiz. O que ele disse. Eu lembro, as palavras vêm na minha cara, aqueles olhos vermelhos, chorando. Ele não perdeu um jogo. A carga, o Brandão, de ser no Brasil, era muito pesada. Todo o tempo, Maracanã, não, era assim. Esta geração, o jogo no Brasil tinha que ganhar. Só que... E a mídia toda em cima, né? Só que não combinaram com os jogadores. Nós vamos fazer uma Copa no Brasil, mas nós temos time. Vamos lá. Há 7 anos atrás nós sabíamos que tinha Copa. Reclamamos da infraestrutura, de tudo, da parte do governo, mas esquecemos de um detalhe. Precisávamos ter um time. É isso, Hugo? Faltou um time.
E eu acho assim, ó, o Júlio César fez uma boa Copa, apesar de tudo. O lateral direito Daniel Alves não tinha condições de ser titular, né? Desde o primeiro jogo ele foi até fizeram brincadeira, Avenida Daniel Alves, né? O lateral esquerdo a mesma coisa. Daniel Alves é aquele que o cabelinho Neymar, né? Sim, isso aí é outro aspecto, né? Eles fizeram uma partida contra o Camarões, venceram o Camarões, que é o lanterna da Copa, é o pior time da Copa. E no outro dia apareceram lá com o cabelo pintado, cortado de uma forma diferente. Quer dizer, isso é bem coisa também que eu não gosto disso, eu não acho legal. Pega esse alemãozinho que fez o gol decisivo, o Goetz. Aquele cara até fizeram... O Mário Goetz. Mário Goetz. Consegue imaginar ele chegando na Alemanha lá com o cabelinho pintado, cortado de forma diferente? Não tem a menor possibilidade disso, né? Então o jogador brasileiro e sul-americano, de modo geral, terceiro mundo, é assim, né? Ficam deslumbrados, ganham uma partidinha ali, já querem fazer um cortezinho diferente. O Ronaldo naquela Copa, com aquele um topetezinho, né? Que era a coisa mais ridícula. Os caras também não têm senso de ridículo. Mas pelo menos ele nos deu a Copa, né? Esse pelo menos jogava, né? Então ele até pode, né? Mas eu digo assim, não tem orientação, não tem comando para evitar essas coisas. Tem que ter comando até nisso. Eu acho que tem que evitar. Olha aqui, ó, não pode pintar teu cabelo assim, cara. É ridículo. Vamos parar de palhaçada, estamos aqui para trabalhar. Isso tem que ter o capitão do time para chegar lá e dizer para o colega. Fala, Brandão. Eu tenho a sensação de que o episódio do Davi Luiz ele é sintomático das dificuldades do futebol brasileiro. Quem vai a estádio de futebol ouve muito, né? Qualquer que seja o time que está jogando, porque faltou raça. No caso do Davi Luiz não faltou, sobrou raça. Só que ele é a prova. O jogador, ele não é mau jogador, ele não é um cabeça de bagre. Ele sobrou raça, mas tudo isso, em vez de ser canalizado para transformar ele numa coisa positiva, andou ao contrário. Quer dizer, o cara ficou fora do lugar, o cara se mandou... A brincadeira que se fez, que talvez explique é o seguinte, ficaram tanto falando, não, nós vamos jogar pelo Neymar, nós vamos jogar pelo Neymar, que todo mundo foi lá para frente, botou a número 10 e foi lá para frente jogar como Neymar. Tá bom, mas e quem é que vai ficar de zagueiro, quem é que vai ficar no meio campo? Só 11 Neymar em campo, tu não chega a lugar nenhum, né? E a segunda coisa é essa falta de estrutura tática do Brasil. Na realidade, se a gente for olhar, a gente andou para trás nisso. Porque é claro que o futebol brasileiro nunca vai ser tão organizado quanto o futebol europeu, mas espera um pouquinho, a nossa amiga Argentina não é muito mais organizada que nós. Então, no meio da desorganização... E outra coisa, o Messi é só um, e nem joga na Argentina, né? Agora, por que a Argentina, né, sem ter uma enorme quantidade de craques, né, consegue armar um time que sabe se defender, pelo menos, né, e nós não conseguimos? Talvez porque nós nem tenhamos tentado. A questão dos laterais é típica. O Daniel Alves não podia ser titular. Verdade. Mas o que a Copa mostrou? Que o reserva dele também não servia. Quer dizer, nós fomos para a Copa do Mundo com 2 laterais que jogam na Europa, né, mas que nós não soubemos como fazer ele jogar. E aí vem aquela discussão antiga. Qual é o melhor esquema para o meu time? Eu acho que lamentavelmente, tem uma coisa que fez muito mal à seleção brasileira e ao Brasil e à imprensa e a todo mundo, que foi a maldita Copa das Confederações. E não é a primeira vez que a gente cai nesse erro. 2010, a mesma coisa. Exatamente a mesma história. Ganhamos 2009. Ganhamos um torneio amistoso e achamos que com isso está tudo resolvido, não temos problema. Aí quando chega na hora do vamos ver, entramos gloriosamente pelo cano. Espero que em 2018 a gente se lembre dessa lição, se bem que nós não participaremos da Copa das Confederações de 2018, então... 2017 no caso. Então imagino que até lá a gente tem a chance de se estruturar melhor. A Copa das Confederações é uma competição engana-bobo, como é o gauchão para a dupla Grenal, né? E principalmente... Quem vai na Copa das Confederações? Como assim quem vai? Os campeões de cada confederação. Então vai o campeão da Sul-Americana, o campeão da CONCACAF, o campeão da Europa, o campeão da Ásia e assim sucessivamente. Por isso que ela é chamada de Copa das Confederações. E mais o país sede da Copa. Como nós não somos os campeões... Não acredito que nós... Ainda teremos, né, Copa América pela frente, mas não imagino que o Brasil vá ser o campeão nesses torneios que antecedem a Copa das Confederações. Me parece... Aliás, esses 2 jogos contra a Argentina esse ano vão ser coisas muito complicadas. Eu não quero ser treinador, né?
Não, desse jogo? não, eu até quero. Com esse dinheiro que eles ganham, eu quero. Né? Ah, tu quer? Para fazer o que eles fazem, eu faço também, né? Para fazer o que eles fazem, tu faz melhor. Pô, mas sem dúvida nenhuma, só me dá uma chance. Como é que chama lá o Del Nero? Estou aqui. Olha, aqui, ó, qualquer 100 mil, 200 mil, estou fazendo. Depois mais. Estão precisando do preparador físico, vou eu aqui. De Guaraná com a família, hein? Levo meu cachorro, por aí vai fazer. Guaraná, telefone. Exatamente. Porque é muito fácil, tio. O que esses treinadores no Brasil ganham para treinar absolutamente nada. Tu vê, não tem uma jogada ensaiada. Vai comparar com o time da Holanda, tem rachão. Pega a Holanda, tinha organização. Tem jogada Alemanha. ensaiada. A Alemanha tem jogada ensaiada, tem organização. Até a própria Costa Rica. Uruguai tinha jogado ensaiada da mordida. O cara já mordia, especialista. É treinado já. Tem que ter um pitbull. Só um pouquinho. Tem gente que faz essa análise e ela não é louca, ela é absolutamente bem pautada. Diz, não, a Holanda só não chegou na final porque o Vampiro se sentiu mal e pediu para sair queimando a terceira substituição. E aí o Van Gaal não pôde botar o goleiro dele, especialista, para pegar pênalti no final. Foi por isso que a Holanda caiu fora. Entendeu? Desmontou a estratégia de classificação nos pênaltis. Que até isso os caras têm. Entra o terceiro goleiro porque ele é especialista em pegar pênalti. E pegou 2 na etapa anterior. Quer dizer, bom. Então, de repente, aquela história. O Romero sabe fazer as duas coisas, mas os holandeses tinham essa saída e não puderam usar porque tiveram que queimar a terceira substituição durante a prorrogação. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos aqui no Box 21. Esse é o ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Mas eu vi que falamos, o Brandão falou dos destaques dele na Copa, aí, que o grande destaque para mim realmente foi também a Costa Rica. A própria Colômbia, com tradição, chegou, foi uma festa lá na Colômbia para eles, né? Não, e um time certinho, né, bem organizado, e tem um jogador lá, o Maxi Rodrigues, que está despontando. O Rames. Tem muito. Max é outro. Tem o Maxi Rodrigues no Grêmio, tem um na seleção da Argentina. Esse é James Rodrigues. Baita jogador, né? Muita técnica, né? Agora, a Colômbia foi um dos destaques dessa Copa, né? Agora chegou ao limite dela, né? Assim como Chile, Costa Rica. Agora a gente percebe o seguinte, que está mudando assim essa história no futebol mundial. De uns anos para cá, está tudo muito nivelado. Então, os Estados Unidos, eu fiquei sabendo, li não sei aonde, tem um planejamento de chegar em 1930 disputando o título. 2030, então no século passado, 2030. Então, e vai chegar, porque eles têm organização e a gente vê que eles têm bons jogadores. Mas aonde que jogam os jogadores da seleção americana? Jogam pelo mundo inteiro aí, né? Principalmente na Europa. E essas seleções também. Os da Austrália também. Colômbia, exato. Então eles estão trazendo essa cultura para o futebol americano que está crescendo lá, está melhorando. E outra coisa que eu acho que está equilibrando muito é a preparação física, né? A preparação física, o que está acontecendo é o seguinte, o que eu vejo, o brasileiro sofreu bastante e sofre, é a questão de ficar dominando a bola e querer driblar. Isso aí, ele está perdendo, está levando porrada, não está conseguindo dar continuidade às jogadas. O fundamental hoje é o passe. É a rapidez no passe, troca de passe, deslocamento. O drible está ficando secundário no futebol e cada vez eu acho que vai ser mais. O drible vai ser a cereja do bolo de uma equipe.
E o Brasil hoje ainda está nessa coisa de dominar a bola, avançar, dar 3 passos, 4, 5 toques na bola. Isso está acabando. Brandão. Para encerrar a minha colaboração, eu queria citar 2 ausências, né? Pegando o gancho dos elogios da Colômbia, né? Vamos nos lembrar que a Colômbia jogou a Copa sem aquele que talvez fosse seu principal jogador, Falcão Garcia. Tá? E vamos lembrar que a campeã do mundo jogou a Copa sem aquele que, na minha modesta opinião, é o melhor jogador da Alemanha, Marco Reus. Se o Reus estivesse em campo, essas vitórias da Alemanha talvez tivessem sido mais simples, mais fáceis ainda. Porque é um cara que agrega uma qualidade de criação de jogo que talvez seja um ponto onde a Alemanha mais teve dificuldade, inclusive na final. Então, só lembrando as principais ausências, né? Não dos times, mas dentro dos times que vieram. Imagina o trabalho que a Colômbia ia dar com o Falcão Garcia, imagina o que seria a trajetória da Alemanha com o Marco Reus no time. Bom, mas nós não podemos dizer que é terra arrasada, né? Eu outro dia escrevi lá no site, o Brasil está lá, entre os 4. Né? Continua pentacampeão. Né? Foi embora a Espanha, foi embora o Uruguai, foi embora a Inglaterra, foi embora a Itália. Esqueci alguém grande? Não, acho que não, né? É isso aí. E nós ficamos. Bem ou mal, ficamos, né? Não, eu acho que o importante é o seguinte, que tem que sobrar disso aqui para o Brasil é uma lição, né? Uma lição de humildade. A gente tem que entrar numa competição, seja ela qual for, respeitando muitos adversários e ter consciência dos seus limites. Né? Isso me parece que ainda no Brasil não acontece. Né? A gente entra numa competição, é o Brasil, o melhor futebol do mundo, é o Brasil do Pelé, do Garrincha, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Rivaldo, não é mais. Não é mais. E as outras seleções cresceram muito, evoluíram muito, estão equilibrando os jogos. Então, se tu não tiver muita organização dentro de campo, treinamento, conjunto, entrosamento, não vai a lugar nenhum, como não foi agora, e vai continuar sem ser campeão de novo por muito tempo. Mas eu acredito que eles vão melhorar de alguma forma, vão analisar bem essa coisa. E Copa do Mundo no Brasil, seguindo a regra, só daqui a 64 anos, né, Brandão? E se vocês estão preocupados com o futuro do Brasil em 2018, imagina se nós fôssemos holandeses. Que chegam sempre e não levam nunca. E certamente para a próxima Copa não vão ter mais Robben, não vão ter Sneijder. Né? Olha, a situação da Holanda é muito mais complicada que a nossa, porque afinal a gente já ganhou 5 vezes e eles não levaram nenhuma até hoje. Já foram vice, segundo, terceiro, quarto, mas não chegaram nunca. Beliscam sempre e não levam nunca. Fernando Brandão e Hugo Vinck, obrigado. Nescauto desse evento que projetou o país em todo o mundo. Por muitos anos, vão lembrar do Brasil, como eu vou dizer uma coisa para vocês. Cheguei em Taipei, capital de Taiwan, subi na então torre 101, a mais alta do mundo, naquela época. Lá em cima tinha um mapa mundi. América Latina, Brasília, São Paulo, Buenos Aires e Porto Alegre. E eu perguntei para a moça, why Porto Alegre? Por que Porto Alegre? Por causa do Fórum Internacional Mundial. O Mundial de 2014 vai dar uma visibilidade por décadas para o Brasil. Hugo, obrigado. Muito obrigado. Conte sempre comigo aí. Quando precisar, estaremos aí. E espero que as tuas previsões para 2018 sejam melhores. A minha previsão é de que o Brasil vai se organizar e vai entrar com mais força na próxima competição. Obrigado, Hugo. Brandão? Continuamos à disposição. O futebol é sempre um assunto fascinante. Temos, afinal, todos esses milhões de brasileiros técnicos em futebol e a gente se diverte fazendo a nossa visão dessas coisas. Obrigado pela companhia de todos. Esse é o Ponto.net.